Que bom, irmãos, poder estar convosco novamente. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar novamente com os irmãos, para juntos partilharmos da palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é quem nos guia nesse mundo escuro que nós vivemos. Bom cantar esse hino. Esse hino ele é baseado na pergunta número 1 de um catecismo que nós, na Editora Fiel, publicamos há pouco tempo, o Catecismo Nova Cidade, que é uma compilação de catecismos antigos, que foi colocado dessa forma nova, em forma de livro. Qual a nossa única esperança na vida e na morte? É a pergunta número 1 desse catecismo. E a resposta é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Isso está no Catecismo Nova Cidade, que foi uma bênção que nos foi dada nesses últimos tempos. Bom, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Edivânio. Estou aqui juntamente com a minha família hoje, a Rose, o Vini e a Marina. Essa é a parte da família que está aqui, né? Tem uma parte nos Estados Unidos que nós estivemos visitando recentemente, a Raíssa e o Josh, com os nossos 2 netos lá. Nós representamos a Editora Fiel aqui em Portugal. Alguns de vocês conhecem bem a Editora Fiel. Ah, sim, agradeço. Obrigado, Miguel. Obrigado. Alguns de vocês conhecem bem a Editora Fiel. Eu conheço algumas caras aqui que já... Inclusive uns que me visitam lá o tempo todo. E alguns de vocês conhecem bem a Conferência Fiel, né? Que está prestes, aliás, a acontecer. Eu trouxe aqui uma coisinha pequena que nós fazemos para colocar nos pedidos, nem é uma propaganda. A propaganda está aí nas redes sociais, mas Conferência Fiel de 15 de abril, 15 a 18 de abril, uma igreja que se vem lá do Ministério de Nove Marcas dos Estados Unidos, o Jamie Dunlap, além de Tiago Santos e Gilson Santos, da Igreja da Graça do Brasil. Tiago Santos é o nosso diretor da Fiel, o diretor do Martin Busser também, enfim. Vai ser uma conferência, é o final de uma trilogia, né? Nós fizemos uma parceria com Nove Marcas, vamos fazer 3 anos, fizemos, né? Esse será o terceiro, tratando sobre a igreja. Então essa última será uma parte mais prática, a igreja que se vê, né? Nós tratamos dos fundamentos nos 2 anos anteriores. 15 a 18 de abril, portanto, irmãos, os irmãos estão convidados para lá estar conosco. Tá bem? Eu estou convalescendo ainda de uma gripe que me apanhou na quinta-feira. Então, sexta foi um dia complicado, ontem era para descansar, não foi possível, e hoje nós estamos aqui. Então, que o Senhor nos dê a graça de que essa parte não atrapalhe aqui a nossa meditação e a nossa reflexão na palavra do Senhor. O texto que eu vos proponho hoje é Atos, capítulo 1. Atos 1, e nós vamos ler os primeiros 11 versículos. Atos 1, de 1 a 11. A proposta da reflexão dessa manhã é tratar sobre as atitudes que nós, como crentes, devemos ter quando aguardamos as promessas do nosso Deus. Então, nessa parte aqui do texto de Atos, há uma tensão no texto a respeito dessa necessidade que os crentes têm de esperar no Senhor. E é isso que eu queria tratar com os irmãos nessa manhã. Então, Atos 1, de 1 a 11, eu vou pedir para aqueles que podem ficar de pé, e em reverência à leitura da palavra de Deus, fiquemos de pé para a leitura. Eu vou ler nessa versão que tenho comigo, que é a Revista Atualizada. Os irmãos acompanhem, por favor. O texto diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Vamos orar? Senhor, eu quero dar graças ao Senhor pela Tua palavra e pela Tua igreja reunida neste lugar, nesta hora. Deus, todas as coisas acontecem em nossa vida com um propósito. E nós cremos que a Tua igreja reunida em torno do Teu nome tem o propósito de Te adorar, de Te louvar entre essa geração que não Te conhece, ó Deus, mas também tem o propósito de ouvir e de aprender da Tua palavra. Por isso, ó Deus, cuida de nós nessa manhã e ajuda-nos a acolher desse texto e da Tua santa palavra aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa manhã. Tem misericórdia de nós, ó Deus, ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, meus irmãos. Bom, eu creio que a maioria dos irmãos aqui conhece bem o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é a continuação da narrativa da obra de Jesus. O mesmo autor que escreveu o Evangelho de Lucas é quem continua a obra aqui. E ele faz isso de forma quase continuada, né? Aliás, alguns estudiosos vão dizer que os dois eram quase o mesmo livro, que foram separados depois da escrita. Lucas escreve o seu evangelho e aqui no versículo 1 ele vai dizer mais ou menos o que era a proposta dele quando escreveu. Ele se refere a Teófilo, que a gente não sabe quem é. A única coisa que a gente sabe de Teófilo é que é um nome bonito, você pode colocar no seu filho, viu? Fica à vontade, é um nome muito bom. Mas ele diz então qual é a proposta dele. A proposta é relatar todas as coisas, está no versículo 1. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, esse é talvez a proposta geral do livro de Atos, que é a continuação da narrativa do Evangelho de Lucas. Então, aqui em Atos, Lucas vai relatar o que Jesus continuou fazendo. Tá certo que Jesus não aparece muito no Evangelho de Atos, na verdade só aparece no capítulo 1. Mas a obra do Senhor continua firme e viva aqui em Atos dos Apóstolos. Só que aqui, quem continua a obra não é mais Jesus Cristo, mas o Espírito Santo, que está conosco até hoje. O Espírito Santo continua a obra de Jesus. Bom, nós lemos, né? O nosso Senhor, ele aparece durante 40 dias, ele dá instruções aos seus discípulos. A gente vê isso aí nos versículos 2 e 3. Depois de ter padecido, no versículo 3, ele se apresenta vivo, com muitas provas incontestáveis. Isso ele faz durante 40 dias, e nesses 40 dias ele continua falando acerca das coisas que ele fez durante o seu ministério todo, que é falar sobre o reino de Deus. Depois, então, que acontece tudo isso daqui, ele é assunto ao céu. Isso é uma palavra esquisita, nessa minha versão está assunto. Na de vocês deve estar subiu aos céus, ou foi elevado, enfim. Então, depois que ele é elevado às alturas, aí inicia-se a igreja. Não está nesse relato que nós lemos aqui, mas quem conhece bem o relato de Atos sabe que a partir do capítulo 2, o Espírito Santo vem e aí inicia-se a igreja.
E nós então, meus irmãos, somos estes que damos continuidade à obra que Jesus Cristo começou lá no Evangelho de Lucas, continua aqui em Atos 1 e segue até a sua volta. Nós como igreja então, somos estes que somos chamados a continuar a obra que Jesus começou. Aí tem uma pergunta em relação à igreja. E a pergunta é: como fazer isso? A gente tem muita confusão hoje em dia, né? Agora mesmo eu estava tendo uma conversa ali. E é interessante como hoje o termo igreja já não é mais como era antes. Antigamente, quando se falava de igreja, a coisa era bem simples. Igreja é igreja. É um lugar onde os crentes se reúnem para falar das maravilhas de Deus, louvar o seu nome e estudar a sua palavra. Hoje em dia já não é mais assim, está aquela confusão terrível. E hoje quando se fala de igreja, é por isso que quando a gente realiza uma conferência fiel e o assunto é igreja, alguns podiam até no passado dizer, mas que assunto mais óbvio. Hoje em dia já não é tão óbvio assim. Há muitos, aliás, que se surpreendem quando veem a definição de igreja que nós apresentamos em nossas conferências teológicas. Enfim, vamos continuar aqui. Eu não quero me apartar muito do tema. Meus irmãos, a igreja ela nasce perfeita. Ela nasce exatamente como Deus planeou que ela nascesse. Ela nasce sob o poder do Espírito Santo. Ela nasce com poder entre os homens. Ela conquista, ela avança, ela assusta. É assim que a igreja nasce. Ela nasce perfeita. E hoje nós somos a extensão dessa igreja. E aí a gente sabe que, infelizmente, ainda não temos a mesma essência, essa perfeição, esse poder que marcou o nascimento da igreja, nesse relato de Atos 2. Mas nós somos a extensão dessa obra, dessa instituição que nasce aqui, nesse relato inicial de Atos dos Apóstolos, nessa narrativa de Lucas. Tanto individualmente, como em grupo, nós temos essa responsabilidade de continuar a obra que Jesus começou. Então a igreja é chamada a proclamar o evangelho em toda parte. A igreja é conclamada a continuar essa obra. O Senhor mesmo disse que nós faríamos coisas ainda maiores, se tivéssemos fé, do que o que ele fez. E ele obviamente estava se referindo ao alcance da obra. Então nós somos essa extensão daquilo que ele começou. Meus irmãos, Jesus prometeu, através dos anjos, que ele iria voltar. Nós acabamos de ler isso. E quando eu digo que nós somos chamados a continuar a obra que Jesus iniciou, eu quero também dizer que nós não estamos sozinhos nesta grande obra. É interessante, nesse texto que nós lemos, o próprio Senhor Jesus, ele poderia ter dito isso, mas o que ele fez? Ele ascendeu, e aí 2 anjos vêm, e eles é que falam. Essa é uma espécie de um símbolo, é como se Jesus dissesse, olha, para deixar claro que vocês não estarão sozinhos, quem vai passar essa mensagem não sou eu, mas são esses 2 enviados meus. Então isso nos conforta, isso nos consola. Meus amados, nós não estamos sozinhos nessa tarefa de continuar a obra que Jesus começou. O Senhor é conosco. Amém? Nós não estamos sós. Pela graça de Deus, o Espírito Santo está conosco. Então o que nós precisamos, enquanto trabalhamos nessa obra, é descansar no poder dele. É descansar no fato de que ele cumpre tudo aquilo que ele promete. Eu sei que às vezes é um pouco desanimador, especialmente nos dias que nós estamos vivendo hoje. A gente, às vezes, olha para o lado, né? Aí a gente pensa assim, será que vale a pena? Eu não sei se já passou isso contigo, né? A gente faz um esforço, a gente luta, a gente batalha, a gente quer um padrão melhor de santidade. Mas às vezes a gente olha para o lado e é meio desanimador. Parece que a coisa não prospera. Mas, meus amados,
nós não estamos sós. Então devemos descansar no poder do Senhor e aguardar o cumprimento das suas promessas. Então é nesse sentido que eu queria trabalhar com os irmãos. Como aguardar o cumprimento dessas promessas? Por isso que eu gostaria de levar então o pensamento dos irmãos, para nós aqui meditarmos sobre algumas atitudes que o crente deve ter enquanto aguarda o cumprimento das promessas do nosso Senhor. Se é que somos crentes, se é que acreditamos em Jesus Cristo, então é fato de que nós aguardamos as suas promessas. O Senhor prometeu muitas coisas e a maioria delas já se cumpriu, mas algumas ainda não. Então, quais são as atitudes que nós devemos ter quando aguardamos as promessas do nosso Deus? 3 atitudes. A primeira, baseado no texto que nós lemos aqui, óbvio. A primeira atitude, então, é confiar na promessa de Jesus Cristo. Confiar parece óbvio, né? Estou repetindo isso aqui, mas, mais uma vez, meus irmãos, nós vivemos num mundo caído. E para completar, nós somos esses seres imperfeitos. A graça nos alcançou, é verdade. Nós agora somos uma nova criatura, é verdade. Mas a gente vive aquela tensão que em teologia a gente costuma dizer do já e ainda não. Sabem dessa tensão teológica, né? Somos todos teólogos aqui, pois não? Eu gosto de fazer essa brincadeira, sempre dá certo. Quem é teólogo aqui? Levanta a mão. Quem é teólogo? Tem algum teólogo aqui? Aqueles que não levantaram assim, eu não sou teólogo não, imagina, não fiz nenhum curso de teologia. Meus amados, se você tem uma Bíblia na sua frente, se você lê a Bíblia, você é teólogo, tá bem? Você é um estudante da palavra de Deus. Então, tem algum teólogo aqui? Tem, está cheio de teólogo, todos nós somos, ok? Agora, óbvio, alguns vão mais à frente, vão para seminários e ficam meio malucos. Depois, alguns saem de lá e se consertam, outros nunca mais, é terrível. Seminário é terrível. Mas, enfim, em teologia, quando a gente estuda mais a fundo, então tem essa tensão chamada do já e ainda não. Nós já estamos salvos, meus amados, mas ainda não estamos lá. O Senhor nos deixou neste mundo para fazer a diferença, mas eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é. E nesse vaso de barro, onde o Espírito Santo habita, há muita coisa a ser melhorada ainda, meus amados. E às vezes a incredulidade bate. Você vai acordar um dia e não vai querer vir. Você vai acordar um dia e você vai duvidar. Você pode dizer, não, de jeito nenhum. Nunca. Talvez aquele irmãozinho lá sim, mas eu não. Cuidado. Cuidado. Confiar nas promessas de Cristo. Jesus ressuscitou ao 3º dia. O texto vai dizer no versículo 3, não é isso? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Ele ressuscitou ao 3º dia, isso já é o cumprimento de uma promessa. Ele prometeu que faria isso e ele cumpriu. Aliás, ele sempre cumpre o que diz. Meus amados, Jesus Cristo sempre cumpre o que ele disse que faria. No versículo 4, então, ele ordena aos discípulos, eles comem, e ele então determina, ele ordena aos discípulos que não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Mas uma promessa. A do versículo 3 foi cumprida, a do versículo 4 ainda não. Aí no versículo 5, ele faz uma outra promessa. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então a promessa aqui é que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Isso também não tinha se cumprido ainda. E aí a gente conhece o contexto. O contexto aqui é de... Agora já não mais, mas no começo era de lamento, era de tristeza, era de perda, era de confusão. Nosso mestre, finalmente, ele foi mesmo. Levaram o nosso mestre, ele morreu. E agora? Pedro, vou voltar a pescar. Nada disso, Pedro.
Então aqui eles estão em suspense, assim, ele realmente ressuscitou, mas, meus irmãos, é muita coisa para administrar. E algumas promessas não se cumpriram ainda, e aí eles ficam naquele impasse. Será que vai? Será que não vai? Mas aqui no versículo 5, então, há uma promessa de que eles seriam batizados não muito depois desses dias. Então, os discípulos esperam, na verdade, pouco aqui. Eles só esperam 10 dias. Já haviam se passado 40, 10 dias depois, eles recebem essa bênção, que é do Espírito Santo, na festa judaica chamada de Pentecostes. Que é um termo grego, né, que vem de 50, vem de 50 dias depois da Páscoa dos judeus. Um parêntese rápido aqui, eu não consigo resistir. No versículo 5, Jesus vai dizer que João batizava com água, mas aqueles irmãos seriam batizados com Espírito Santo. Isso é uma quase repetição das palavras de João Batista, ele se refere a João Batista, em Mateus, no capítulo 3, versículo 11. Lá o texto diz assim, João dizendo, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, ou seja, tendo como base o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as sandálias. Toda a gente conhece bem esse texto. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João disse lá em Mateus isso. Aqui Jesus Cristo repete que eles serão batizados com o Espírito Santo, mas ele não faz menção ao fogo. Interessante, né? Bom, eu não quero criar muitas polêmicas aqui. Há uma linha de teologia que diz que toda vez que o Espírito Santo vem com fogo, não é para os crentes, tá bem? Fogo do Espírito Santo é para incrédulo, é para queimar. Bom, alguns de outra linha teológica vão dizer que sim, o fogo do Espírito Santo purifica. Mas é só um parênteses, só para colocar uma dúvidazinha na cabeça de vocês e vocês correrem atrás do assunto. Vamos para a Conferência Fiel, que lá os assuntos todos são... Todo crente verdadeiro, meus amados, já tem o Espírito Santo dentro de si. O crente verdadeiro, que é alcançado pela graça do Senhor, ele recebe a bênção completa, a graça completa. Ele não precisa de uma segunda bênção. O Espírito Santo já habita nele. Ok? Bom, enfim. Então, isso é consolo. Nós temos o Espírito Santo conosco. Ele é o nosso parácletos, o nosso paracletos, dependendo da escola de onde você veio. Ou seja, ele é o nosso consolador. Nós vivemos neste mundo terrível, de costas para o Senhor, um mundo que nega as obras do Criador o tempo todo, e nós, como testemunha dele, vivemos uma luta constante. E, pela graça de Deus, nós temos o Espírito Santo, que é esse consolador, que é esse que nos anima. Aliás, em João 14,16, há uma outra promessa de Jesus. Ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique para sempre convosco. Então, essa é a bênção, meus amados. O nosso Salvador, ele veio a essa terra, se fez um de nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e não nos abandonou. Porque o mesmo Deus que fez essa obra toda, ele vem com o Espírito e nos anima, e nos conforta e nos consola até o fim. Então, nós não podemos perder a paz diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, nós devemos depender do poder do Senhor. O Espírito Santo é conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Não estamos sós. Nós temos muitos problemas, meus amados. Os problemas afligem a vida do crente, atrapalham o relacionamento dele com os outros crentes, atrapalham o relacionamento deles até com Deus. Deles nós, né? Nossos. Mas a nossa atitude, então, deve ser de confiar no Senhor. Ele prometeu que voltaria. E além do mais, enquanto ele não volta, temos o Espírito Santo conosco. Então as nossas lutas, os nossos problemas aqui, eles não devem desmoronar o crente, pelo contrário. Eles devem mostrar-nos que nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha. Então a primeira atitude que o crente deve ter é essa, de confiar
na promessa de Jesus Cristo. Segunda atitude que o crente deve ter, enquanto aguarda o cumprimento das promessas de Deus, é compartilhar o Evangelho de Jesus. A nossa atitude, meus amados, não deve ser de tentar determinar a vinda do nosso Senhor. Essa segunda seção aí do texto, que vai do 6 ao 8, ela é marcada por essa curiosidade, né? A gente vê no versículo 6 que os irmãos então perguntam ao Senhor: Senhor, vai ser agora então que o Senhor vai resolver a questão? Isso somos nós, né? Nós somos assim curiosos, a gente quer saber das coisas, né? Que bom seria se a gente conseguisse saber o nosso futuro, sim ou não? Seria muito bom, certo? Errado. Seria péssimo, meus irmãos. Seria terrível se nós tivéssemos o poder de sabermos o nosso futuro. Isso ia tornar-nos, imaginando, sem saber nós somos o que somos, orgulhosos, cheios de si. Agora imagina se a gente tivesse o poder de saber o que vai acontecer conosco no dia de amanhã. Nós seríamos insuportáveis, meus amados. O Senhor, Ele faz isso conosco para nos consolar. Para nos consolar. Então está aqui os irmãos: Senhor, e aí, é agora, não é? Aí o Senhor dá uma resposta até meio dura, né? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ou seja, parem de ser curiosos. Dependam de mim. Eu cuido de vocês. Essa é a bênção de não saber o que vai acontecer comigo no meu futuro. O meu futuro pertence ao meu Deus. Isso é tão bom, meus irmãos. É ou não é? Tem coisa melhor do que depender de Deus? Não tem. Tem gente que não sabe disso. Tem gente que acha que depende do governo. As eleições estão aí. Ai, meu Deus, e agora? Né? Aí entrou o tal presidente, acabou tudo. Acabou. Ai, esse presidente é terrível. Ou então entrou um presidente que é bom, salvou, Messias, salvou tudo. Não, nós não dependemos de política, nós não dependemos de economia, nós não dependemos dessas coisas. Nós dependemos do poder de Deus. E Ele cuida dos seus filhos todos os dias. Não há um dia de nossa vida que nós não recebamos o cuidado do nosso Deus. Então nós não devemos, meus irmãos, motivar a nossa curiosidade. O Senhor diz aqui: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua exclusiva autoridade. Meus amados, nós sabemos que o arrebatamento da igreja será iminente. A gente tem algumas certezas. A primeira, vai acontecer. Amém. Se a gente decair dessa fé, dessa crença, nós estamos perdidos. O Senhor vai voltar. É que os anos passam, né? Eu quando eu era criança, ou seja, uns 150 anos atrás, eu ouvi uma vez, nunca mais esqueci, um disco de vinil. E era uma narração do fim dos tempos. Eu fiquei apavorado com aquilo. Eu era garoto, sei lá, 5, 6 anos de idade. E aí o avião caiu. Acho que era uma novela gravada em vinil, cara. Era uma coisa louca. E era o arrebatamento, né? Pá, tal. Eu era criança e essa coisa estava... Meu, já se passaram 55 anos e o senhor não voltou. Ô senhor, está demorado esse negócio, né? Mas já se passaram mais de 2000, meu amigo. E o senhor não voltou. Isto é só uma semana no plano divino. Nós estamos vivendo a última semana. As outras já se cumpriram. Só que o nosso Deus não está preso ao tempo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, no momento, num fechar e abrir de olhos, ao som de uma última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Isso é uma coisa impressionante, gente. Isso vai acontecer. A palavra que Paulo usa lá é 1 Coríntios, no capítulo 15. A palavra que Paulo usa lá, esse momento, é a palavra grega átomo, que nós estudamos quando estamos na escola, que é aquela partícula indivisível, né? Se bem que já dividiram o átomo, mas tudo bem, vai.
meus amados, é um segundo. Se a gente fosse transformar isso em tempo, era uma coisa assim. E o Senhor vai fazer tudo isso num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Deus fará duas coisas impressionantes que vão mudar todo o conceito de lógica física, tempo, que nós conhecemos. Nosso grande Deus é capaz de fazer qualquer coisa. E Ele virá. Com poder e glória. Ele virá. Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, que a coroa da justiça estava guardada para ele e para todos os quanto amam a vinda do Senhor. 1 Coríntios 16, 22, Paulo usa a expressão aramaica, maranata. Ora vem, Senhor. E aí, mais uma vez, né, tem dia que a gente está assim, né? Tem dia que a gente fala, Senhor, vem logo, por favor, eu não aguento mais. É engraçado que a gente só está assim quando a coisa está feia para o nosso lado, né? Quando a gente está cheio de problema, Senhor, vem. Aí quando a gente está passando por uma fase boa, Senhor, não vem não, está tudo bem aqui, deixa eu continuar por aqui. Viu como é que nós somos, né? Inconstantes. Apocalipse 22, 20, Jesus diz, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Então qual é a nossa atitude, meus amados? Senhor, está demorando, Senhor. Então, Senhor, quando é? Alguns se perdem nessa loucura e ficam criando seitas malucas aí que determinam a data. Alguns já até morreram no passado, né? E não se assustem que daqui a pouco aparece mais um maluco aí que vai levar mais um monte, vão morrer também, esperando a volta do Senhor para o dia 1º de janeiro de qualquer ano que feche num número 0 qualquer. Enfim, até que a volta de Jesus aconteça, meus amados, e nós não sabemos quando isso se dará, não nos compete a nós saber, até que isso aconteça, nós devemos fazer o quê? Trabalhar. Você não gosta de esperar, pois não? Quem aqui gosta de esperar? Fala, levanta a mão. Rapaz, eu gosto tanto de esperar. Eu tenho um prazer assim de esperar. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ir na fila do balcão das finanças. Eu gosto de ir lá, sabe? Na segurança social, é ótimo. Porque a gente fica lá esperando. Eu amo isso. Alguém aqui é assim? Não, né? Se você é assim, conversa com o pastor Pedro, vai procurar ajuda, auxílio. Ninguém gosta de esperar, meus amados. Nós somos assim. Então, o que a gente faz enquanto espera? A gente tenta fazer alguma coisa, né? A gente tenta... Tem gente que quando está na fila, o passatempo dele é falar mal dos outros, né? É engraçado isso, né? Você está na fila, aí alguém vai e puxa o assunto. E o assunto normalmente é para falar mal de alguma coisa. Esse governo, olha só, olha essa fila. Olha aquela senhora lá, olha lá. Ela parece estar morrendo, ela está atendendo os outros como se estivesse morrendo. Ela está condenada, alguma prisão que botaram ela aqui. Ou então, o time de futebol, aí começa. E você está naquela fila dizendo, meu Deus, tem misericórdia. Meus amados, o que Jesus disse aqui para fazer, enquanto espera, é compartilhe o Evangelho. Compartilhe o Evangelho. O poder do Espírito Santo tem essa finalidade. No versículo 8 ele vai dizer que aqueles irmãos, ou seja, nós, receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e nós seríamos as suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é uma comissão que o Senhor nos dá, baseada no poder do Espírito Santo de Deus. O Deus Todo-Poderoso que vai fazer coisas impressionantes quando Ele voltar, e faz até hoje. Compartilhar o poder do Evangelho, ser testemunha das coisas que Deus fez na nossa vida. É o poder do Espírito Santo que nos capacita para nós termos essas testemunhas. Poder aqui não é para dar status. Eu sei que essa é outra coisa que confunde muita gente, né? Fulano de tal, ele tem o poder. Não tem poder de nada. Poder na Bíblia é para obedecer. Porque se nós não recebemos esse poder, há um outro que é mais forte do que isso, que é o nosso orgulho, a nossa tendência a pecar. Então nós precisamos do poder de Deus para nos submeter à vontade dele. Poder não é para aparecer, poder é para servir.
Então a pregação do Evangelho, meus irmãos, ela deveria abranger o mundo todo, tanto em como em, o que é interessante aqui no versículo 8, que é uma ação que deve acontecer ao mesmo tempo. Não é uma coisa também continuada, que vai acontecer primeiro, depois segundo, depois terceiro. Não. É em todo tempo, a toda hora. E é por isso que a igreja nasce, naquele relato impressionante de Atos 2, num contexto onde tem gente de tudo quanto é lugar da terra. Por quê? Porque quando voltar, a igreja está estabelecida no mundo todo. É preciso ter a visão de mundo. Culturas, línguas, povos e nações. O Evangelho, meus amados, não é uma coisa fechada, não é um clube, onde você entra, né, você consegue o passe, finalmente, e aí você entra e você fica quieto, não compartilha. Não, é para abrir, é para convidar, é para chamar. Venha, venha. Venha ver o que Cristo fez comigo. Meus irmãos, a gente está cheio de oportunidade. A gente vive em Portugal. Portugal é uma terra carente, meus irmãos. Não sei se aconteceu contigo, mas às vezes acontece comigo. Eu fico olhando, às vezes eu tenho que esperar alguma coisa. Você está num shopping center, por exemplo, num centro comercial. E aí você para um pouquinho ali e vê as pessoas passando. E é muita gente. E elas passam e passam e passam. E eu fico pensando, meu Deus, quantos desses aqui conhecem o Senhor? E a resposta provavelmente é nenhum deles. Nenhum, zero. Quando nós chegamos aqui em Portugal, eu ouvi uma história que eu espero que seja mentira. Mas era um comentário de um pastor dizendo que, quando ele chegou na igreja, ele viu a igreja bem quietinha e tal, ele então propôs aos irmãos, meus irmãos, vamos fazer uma campanha de evangelização, vamos bater nas portas do bairro, vamos evangelizar, fazer uns papeizinhos, convidando o pessoal para vir para a igreja. Vamos fazer um clube de férias, vamos fazer um estudo bíblico na igreja, vamos movimentar, né, a igreja e tal. Aí disse que chegou uma irmãzinha para ele e falou, irmão, pastor, não faça isso não vale a pena. Não vale a pena. Isso aqui é fé, não é? Não vale a pena. Então, segunda atitude que o crente deve ter ao aguardar o cumprimento das promessas de Deus é compartilhar o Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Meus amados, isso não é uma sugestão, isso é uma ordem. E aí eu às vezes sofro com isso, né? Porque eu fico pensando em minha própria vida, né? E aí cada um de nós tem que buscar o Senhor. Meus amados, quantos crentes passam a vida inteira indo para a igreja todos os domingos, lendo a Bíblia, indo para a conferência fiel, e eles não compartilham o Evangelho com ninguém. Zero. Ah, irmão, mas sabe o que é? Aí vem as desculpas. Não, é porque, não, o irmão não entende, é complicado. Zero. Tem a história de um rapaz que trabalhou numa empresa e durante 3 anos ele entrou na empresa, estava ali, faz parte também do trabalho. 3 anos depois, ele descobriu que tinha um crente lá dentro. E aí o crente lá dentro ficou mais surpreso ainda, porque ele falou, você é crente? Meus amados, já era para ele ter percebido, há muito tempo. Percebe o ponto? Enfim. Confiar nas promessas de Jesus Cristo, o Senhor cumpre o que promete. Segunda atitude, compartilhar o Evangelho. E finalmente a terceira atitude que um crente deve ter ao guardar o cumprimento das promessas de Deus é consolar-se com o retorno certo de Jesus. Versículos 9 ao 11 a gente vê isso. No versículo 9, o Senhor diz essas palavras, então ele é elevado às alturas,
e uma nuvem o encobre dos seus olhos. Você já parou para pensar nisso? Isso está fora do texto. Agora, é que eu não resisto, né? Imagine você nessa cena. Imagine, você está ali, o Senhor está conversando contigo. Olha, vocês vão receber, não vai demorar muito, vão para Jerusalém. É o Senhor ali, conversando com eles, ok? Dando instruções. Voltem para Jerusalém, o Espírito Santo vai descer, né? Aí, de repente, o Senhor começa a subir. Já parou para pensar nessa cena, meus irmãos? É uma coisa esquisita, assim, é uma coisa grandiosa, é uma coisa... Quando foi que isso aconteceu? De lá para cá? Nunca mais. O Senhor começa a subir. O texto vai dizer que tinha mais gente aqui, tá? Não eram só os discípulos, tinha muita gente aqui e viu essa coisa. E o Senhor começa a subir. Agora, imagina uma pessoa começar a se levantar. Outro dia eu vi um pastor, pastor, não vou nem dizer que é pastor, um ator aí que diz que é pastor de uma igreja, e ele começou a subir na pregação. Começou a subir. As pessoas, uau! Mas ele estava pendurado por um cabo, né, óbvio. Quer dizer, isso é um circo, isso não é uma igreja. E as pessoas, que maravilha, o poder de Deus desceu ali e batizou um monte de gente. Por favor, né? Por favor. Agora, o nosso Senhor, ele começa a subir. Meus irmãos, isso é assustador. Isso é poderoso, isso é uma coisa que invade a gente. O Senhor sobe e de repente ele desaparece. Agora imagina, eu e você lá, né? Alguém vai dizer, você viu isso? Né? Foi só eu que vi? Não, você viu também? Então ele sobe a elevadas alturas e uma nuvem cobre os seus olhos. E aí, enquanto eles estão com os olhos ainda no céu, aí vem dois homens de branco e se põem do lado deles, o que é outra coisa mais absurda ainda, ou tão absurda quanto, ou tão fora da lógica, né? Então eu estou assim, ó. E eu imagino que os irmãos devem estar assim, pasmos, porque... Aí de repente vem dois e se colocam do lado deles. Aí, meu Deus, acabou o mundo. Acabou. Tchau, fomos. Porque é muito... Isso é a glória de Deus se manifestando ali, e a pessoa... Meus amados, esses dois se colocam e eles fazem uma pergunta. Meus irmãos, por que vocês estão olhando para cima? Olha que pergunta, né? Versículo 10. Versículo 11. Varões, por que estáis olhando para as alturas? Mas que pergunta é essa? Como é que eu não olho para as alturas? Você viu o que acabou de acontecer? E aí vem uma palavra poderosa desses homens. Meus amados, isso tudo aqui é para aconteceu na vida daqueles homens e para nossa instrução, para nos mostrar quem nós somos neste mundo. Nós somos agora filhos, adotados, né, como filhos de um Deus que não habita aqui. O nosso Senhor, ao fazer o ministério dele, ele mostrou para nós onde é a nossa casa, para onde é que nós pertencemos. Ele voltou para casa. O propósito ali era para mostrar para nós o caráter peregrino que eu e você temos enquanto vivemos nessa terra. Meus amados, isto aqui não é o nosso lugar. Isso aqui não é a nossa casa. Se você não leu ainda, se você não leu ainda, eu peço que leia as cartas que Pedro escreveu. As cartas de Pedro são uma bênção para nos mostrar quem nós somos. Pedro, ele se dirige aos seus como peregrinos e forasteiros. Tá certo que os destinatários da carta de Pedro, naquela altura, realmente estavam como peregrinos e forasteiros, mas o sentido da palavra não era especificamente a situação pela qual estavam passando. Era a nossa situação, meus amados.
Mesmo que você nunca tenha saído de Portugal, que você tenha nascido e se criado aqui, você continua sendo peregrino e forasteiro nessa terra. Você não pertence a esse lugar. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. É isso que nós somos, meus amigos. Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Lembra-se quando o Senhor aparece em glória? E aí está lá Pedro, João e Tiago. Faltou o barquinho, né? E aí a proposta de Pedro é, vamos fazer uma tenda? E o Senhor diz, não. Então são indicativos do Senhor a nos mostrar quem nós somos. Nós não pertencemos a este lugar, tudo aqui é passageiro. Meus amados, a vida aqui é passageira. A qualquer momento, nós seremos chamados de volta ao lar. Então vai passar, tudo aqui passa. Até os problemas que a gente tem são passageiros. Louvado seja o Senhor por isso, né? Mas até a felicidade que a gente pode sentir com uma ou outra coisa também é passageira, meus amados. Tudo aqui é passageiro. Por isso que a nossa confiança não pode estar nessas coisas. A nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Deus alivia o nosso sofrimento. Nada acontece que nós não possamos suportar. Nós temos essa promessa da palavra de Deus, esse consolo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação maior do que vocês são capazes de suportar. Antes, junto com a provação, vem o consolo, vem o livramento. Paulo, quando falou aos Tessalonicenses a respeito das coisas futuras, estava acontecendo uma confusão lá em Tessalônica. O pessoal pensava que era aquele o tempo que Jesus ia voltar. Que a gente até tinha parado de trabalhar. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O Senhor vai voltar. Agora, enquanto isso, Tessalonicenses, enquanto isso, crentes da Igreja Bíblica da Amadora, vamos trabalhar. Meus amados, tem muito trabalho para fazer, viu? Tem muito trabalho para fazer. Não pense que não tem muita coisa. Deus colocou muita gente ao seu redor para ser trabalhada. Os varões do versículo 10 aqui eram anjos. E normalmente as coisas que esses seres prometem acontecem. Você que conhece a Bíblia sabe bem disso. Quando um anjo vem, enviado da parte de Deus, com uma palavra, ela acontece. E a palavra desses anjos era, versículo 11, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Eu não sei se isso vai acontecer na sua era. Eu não sei se você vai ter esse privilégio de ser testemunha ocular desse milagre, dessa coisa, de ver um homem descendo das nuvens. Mas se você não o vê descendo das nuvens, você o verá no seu reino de glória. De uma forma ou de outra, você vai vê-lo. Então, meus amados, o que a gente deve fazer? A gente deve confiar. Pega o exemplo de uma criança. Uma criança não confia quando um pai diz, eu vou voltar. Confia. Ela fica esperando ele. Por isso que uma das coisas mais terríveis que podem acontecer na vida de um casal, quando eles decidem se separar, em desobediência ao que o Senhor tem para a vida deles, é quando eles têm um filho e um deles mente para o filho dizendo, papai vai voltar. E não volta. Porque a criança confia. Papai vai voltar. Aí a mãe fica, ele não vai voltar. Então, meus amados, nós devemos confiar como uma criança. O nosso pai disse que ia voltar. E ele é fiel. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E eu, como uma criança, tenho que crer. Aliás, nós sabemos disso, né? O próprio Jesus advertiu isso. Se não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino de Deus.
Irmãos, nós temos muito trabalho a fazer. Então, ao invés de a gente ficar se lamentando aqui, olhando para o céu, né? Ou então tentando determinar a volta dele, ficar curioso, a gente tem uma ótima ocupação até a volta do Senhor. Ocupe o seu trabalho, ocupe o seu tempo trabalhando para o Senhor. Você não precisa fazer grandes preparações para isso. Você só precisa viver o padrão do Evangelho, amar o Senhor e desejar isso para outras pessoas. Esses são os requisitos básicos para esse trabalho. Você se candidata ou não? Não precisa mandar currículo, não precisa mandar nada. Você só precisa dessas 3 bases aí. Você precisa amar o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração, tudo que você é. E você precisa desejar que outras pessoas também venham ao conhecimento do Senhor. Aí, o Senhor vai se alegrar com a sua vida. Vai ser uma bênção. Tem coisa boa, meus irmãos, que é levar outra pessoa ao conhecimento de Cristo. Essa pessoa nunca mais vai esquecer isso. Vai ser grata para o resto da vida. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Então, que nós possamos ocupar o nosso tempo, enquanto esperamos o Senhor voltar, que a gente ocupe o nosso tempo trabalhando para o Senhor. Que nós possamos então, meus irmãos, aguardar as promessas do Senhor ativamente e não passivamente. Nós temos muito trabalho pela frente. Que o Senhor nos ajude então a ter estas 3 atitudes, enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus. Quais são as 3? Confiar no cumprimento da promessa, o Senhor vai cumprir. 2, compartilhar o Evangelho. E a 3, consolar-se com o retorno certo, garantido do nosso Senhor e Salvador. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Salmo 115, 1. Que o Senhor nos ajude nessa grande tarefa. Amém, meus amados? O Senhor nos abençoe.